Nós temos uma irmã aqui na igreja que ela tem um slogan. O slogan dela é coisa linda. Sempre que acontece alguma coisa, ela fala assim, coisa linda. E lembrando dela agora e parafraseando, eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma parte da Bíblia. E quando a gente olha para a Bíblia, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, eu quero parafrasear essa irmã e dizer, coisa linda é a palavra de Deus. Gente, eu estava vendo outro dia desse um vídeo, eu acabei compartilhando ele. Eles fizeram algo que eu achei assim muito interessante. As tecnologias novas agora elas estão fazendo surgir algumas coisas que até então a gente não tinha acesso. Então eles fizeram o seguinte, eles traçaram o livro de Gênesis até Apocalipse. E a cada passagem que acontecia em Gênesis, Êxodo, né, e por aí vai, a correlação daquela passagem com outro livro, eles traçavam uma linha colorida, fazendo assim um arco-íris, né? O que estava escrito lá em 1 Samuel, indo para a Nova Aliança e tudo, e ficou tipo um arco-íris. E o arco-íris, no Antigo Testamento, Deus colocou ele como símbolo do quê? De uma aliança. Então a gente vê que a Bíblia, apesar de ter levado 1000 e poucos anos para ser escrita por diversos autores em diversos lugares, ela foi completamente inspirada por Deus e ela tem um propósito maravilhoso. Um dos propósitos dela, aliás, não é um propósito, são vários propósitos, mas o propósito principal dela hoje, eu quero conversar um pouquinho com você. É dizer para você que toda a Bíblia aponta para Jesus. De Gênesis até Apocalipse, ela vai mostrar de maneira figurada o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela já apontava para Ele. E isso para nós traz uma alegria imensa, porque são pessoas que não tiveram convivência, são pessoas que estiveram em lugares diferentes, são pessoas que nem foram da mesma época e que experimentaram essa inspiração de Deus, a fim de que elas pudessem estar falando sobre Jesus. Existem alguns recursos linguísticos que são utilizados para dar expressividade e ênfase na comunicação, seja ela falada ou escrita. Elas envolvem o uso de palavras e expressões em um sentido que vai além do literal, buscando um efeito interpretativo no leitor ou no ouvinte. Talvez você tenha dito, tá bom, pastor, o senhor leu isso aí, gostei, legal, mas entendi nada. Beleza. Figuras de linguagem. Eu acho que você já ouviu falar disso. Existem várias figuras de linguagem. E a Bíblia, ela é riquíssima em figuras de linguagem. Ela usa muito figuras, ela usa muito analogias, ela usa muito alegorias para representar coisas que, se fosse falar da maneira clássica, nós não entenderíamos. Então, o próprio Jesus, ele fez isso várias vezes. A parábola, por exemplo, é um tipo de figura de linguagem. A alegoria é uma figura de linguagem, é um modo de expressão e interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades de forma figurada. Você vai ver que na Bíblia existem figuras do início até o fim. Deus ele sempre falou por figuras. Lá em Gênesis ele diz que a cabeça da serpente seria esmagada por aquele que seria o sucessor, aquele que sairia daqueles dois, Adão e Eva, que ele iria esmagar a cabeça da serpente. Provavelmente eles não entenderam nada. Mas Deus já estava apontando para Jesus, aquele que iria vencer Satanás de uma vez por todas, porque esmagar a cabeça é golpe mortal. Satanás, ele continua agindo nesse mundo ainda. Existe um tempo que Deus predeterminou para que ele ainda esteja solto. Mas entenda uma coisa, ele já é derrotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E não foi derrotado somente lá na cruz do Calvário, ali foi o consumado. Mas lá em Gênesis, Deus já havia apontado isso, e isso ele fez através da Bíblia toda. A gente vai ver isso hoje com muita clareza. A Bíblia ela é muito rica nessa forma de expressão. É mais fácil de entender coisas que transcendem a nosso entendimento com figuras. Nem todo mundo vai entender uma linguagem técnica. Se chegar aqui eu chamar para você um engenheiro aeronáutico, se eu chamar para você um astrônomo para vir fazer aqui uma palestra, e ele começar a falar aqui sobre galáxias, se for um engenheiro eletrônico, começar a falar de chips, a gente não vai entender nada. Mas quando se usa a linguagem figurada, quando se usa exemplos, fica mais fácil da gente entender.
E vários escritores bíblicos usaram várias figuras de linguagem, a fim de que os seus leitores pudessem compreender a grandeza, a pureza e o tamanho do amor de Deus por nós. Eu gosto de pensar que quando os profetas, quando os juízes escreveram livros, eles não estavam pensando que aqueles livros iriam chegar no ano de 2025, que seriam a base da igreja. Eu gosto de pensar que mesmo os autores do Novo Testamento, eles não pensavam que, um dia a igreja lá em Bangu vai estar discorrendo sobre essas coisas. Eles nem imaginavam isso, mas Deus já tinha um plano todo traçado. E Deus preparou tudo de maneira que ficasse o mais fácil da gente conseguir entender as coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas através de coisas espirituais. Não é pela razão, não é por aquilo que a gente entende. Então, para que a gente tenha uma pequena compreensão, alguma coisa que aponte para aquele entendimento, existe uma linguagem figurada para isso. Hoje, eu gostaria de focar em Jesus. A Bíblia toda aponta para Ele. Nós temos aprendido aqui, o nosso pastor tem repetido isso várias vezes, que toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia ela está pautada em Cristo. E agora, pastor Márcio estava falando de testemunho, eu vou dar um testemunho aqui, posso pedir? Eu preparei essa mensagem. E o tema dessa mensagem, depois você vai ver, não é? A Bíblia aponta para Jesus. E quando eu falei com ele, olha, o tema da mensagem é esse hoje, ele pegou e falou assim, rapaz, a segunda música é Jesus, como é que é o nome da música? É o centro de tudo que há. E eu pensei nisso, eu falei, gente, está acontecendo exatamente aquilo que Deus fez lá na Bíblia. Eu preparo algo, eu pensando que sou eu que estou preparando, mas na verdade é Deus que está usando, e o pastor Pete está lá separando os louvores, e Deus também está agindo na vida dele, e as duas coisas convergem. Para quê? Para que o nome de Jesus seja exaltado nessa noite. Nós não conversamos sobre isso, e eu fiquei, na hora arrepiou, agora está arrepiando de novo, as emoções afloram. Porque Deus está trabalhando, gente. Como disse o pastor Luiz, Deus está trabalhando nesse lugar. Que a gente possa ficar atento, que você que está em casa fique atento. Abra seus ouvidos espirituais e entenda que Deus está trabalhando no nosso meio. O Senhor Jesus ele é tão especial, ele transcende, ele ultrapassa, que antes, durante e após a sua vinda ao mundo, ele foi representado por várias figuras. Essas não descrevem sua natureza física, lembre-se disso, ou divina diretamente, mas sim o papel que ele desempenha e o significado da sua vida. Papel que Jesus desempenha até hoje, o Salvador de toda a humanidade. Aquele que veio para salvar a todos os perdidos, sem exceção. Eu gosto de pensar sobre isso, eu gosto de lembrar isso, porque o tamanho da misericórdia de Deus é tal que excede o nosso senso de justiça própria. Nós temos um senso de justiça. Alguém comete um crime, alguém comete um mal, a gente pensa o seguinte, não, tem que pagar o preço, tem que ser castigado. Deus ele entende que a pessoa ela vai passar por isso, ela vai pagar, ela vai ter as consequências do erro dela, mas Deus a perdoa imediatamente, basta ela se voltar para Ele. E Ele, como agia nos evangelhos, através de Jesus, a imagem de Deus, conforme diz em Hebreus, ele age até hoje, trazendo as pessoas para perto dEle. E eu gostaria de destacar alguns. Eu quero ser breve, para que você possa compreender isso de maneira bem clara. A primeira delas é a luz do mundo. Em João, capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus diz, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa interessante, Jesus ele vai fazer uma declaração que provavelmente, naquela época, as pessoas devem ter ficado pensando, porque se a gente for pensar de maneira literal, bom, o cara é a luz, espera aí, homem chama, como é que é esse negócio? Como é que alguém pode ser a luz? Isso aí, para nós hoje é comum, porque a gente está acostumado com essa linguagem. Mas você imagina que alguém chega para você e fala assim, olha, eu sou a luz. É meio estranho. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele é frequentemente chamado como a luz que dissipa as trevas. Que trevas, pastor? As trevas do mal, do inferno? Claro, com certeza. Mas também as trevas da ignorância, as trevas do pecado, as trevas do desespero, do medo.
Quando a gente olha para Jesus, Ele, por ser a luz, Ele dissipa tudo isso. Tudo isso é colocado a perder. Então nós precisamos olhar para Ele e entender, Jesus continua sendo a luz desse mundo. A luz desse mundo não é uma questão somente de ética, mas é uma questão de olhar para Ele, para ver como Ele agiu e sermos sempre imitadores dEle, fazendo aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Jesus é a luz, e Ele diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Olha que coisa legal. Onde há luz, a treva não prevalece. Eu já falei isso aqui em algumas outras oportunidades. Mas sabe por que aqui não está escuridão? Sabe por que as lâmpadas de emergência não estão acesas? Porque existe energia. E essa energia alimenta essas lâmpadas, e essas lâmpadas geram luz. Se a gente apagar tudo isso aqui vira um breu, que até eu que estou acostumado a andar aqui nesse lugar, de vez em quando eu tropeço numa cadeira, bato num braço, eu não consigo, porque fica completamente escuro. Mas quando a luz aparece, a gente tem uma ideia. Ainda que aquela luz seja fraca, a gente tem uma ideia daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não andamos nas trevas, nós andamos na luz, nós andamos com o Senhor. O Espírito Santo habita em nós, age em nós, trabalha através de nós. Nós refletimos a luz de Jesus. Aonde você vai, irmão? Aonde você vai, irmã? Você está levando a luz de Jesus àquele lugar. Sabe aquela história que as pessoas às vezes falam assim, olha, eu fui num lugar, gente, quando eu entrei naquela sala, eu me senti estranho, sabe, tinha um clima assim pesado. A partir de hoje, em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais. Porque o clima pesado que tem lá, quando você chega, vai se dissipar, porque você carrega a luz de Jesus. É diferente, gente. Isso é viver a vida cristã. Salmo 119, versículo 105, todo mundo conhece, mas eu preciso repetir. Diz que a palavra é luz para os nossos caminhos. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, como é que eu consigo refletir essa luz? Indo até a palavra. Não existe, queridos, uma fórmula química, não existe um segredo, não existe uma, entre aspas, desculpa a palavra, uma magia. Não, é simplesmente ir até a palavra, e a palavra ela se personifica em Jesus, aprendendo com Ele, aplicando isso na nossa vida e refletindo a vida, a luz, o cuidado de Deus sobre a vida das pessoas. Jesus é a luz do mundo, e a gente precisa proclamar isso para ontem. Porque a cada dia que passa, as notícias são cada vez piores. Eu estava dando uma olhada hoje no feed de notícias, e eu estava vendo, gente, coisas absurdas. Uma criança de 14 anos, vocês viram? Família toda, gente. Não vou nem falar o resto. Família toda. Garoto de 14 anos. A Bíblia também fala de Jesus como sendo o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 14, ele vai repetir novamente, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Eu não sei você, mas nesse tempo que eu tenho de vida cristã, eu nunca vi Jesus apacentando ovelhas. Alguém viu? Alguém leu uma mensagem, algum livro de estudo? Algum arqueólogo, olha, foi detectado aqui que Jesus tinha um cajado, e ele andava levando as ovelhas a pastos verdejantes. Você viu isso literalmente? Não. Então a Bíblia não está falando que Jesus era pastor de ovelhas. Começa por aí, ele está falando que ele é o bom pastor. E aí vamos começar a entender isso aqui. A profissão de Jesus qual era? A profissão que ele herdou do seu pai? Carpinteiro. Ele era aquele que pegava a madeira que estava cheia de farpas, que estava torta, que estava desalinhada, ele plainava ela, ele aparava as arestas, ele acertava ela, ele fazia os encaixes e ele produzia móveis. E móveis eles têm uma utilidade, e isso já é uma analogia, isso já é uma figura de linguagem para aquilo que acontece comigo e com você. Jesus ainda está trabalhando em nós, nós éramos uma madeira bruta. Hoje Ele está trabalhando em mim e em você, fazendo exatamente a mesma coisa, aparando as arestas, tirando as coisas que estão tortas, para quê? Para que nós nos tornemos úteis no reino de Deus.
Você está entendendo que é Ele que capacita? É Ele que faz? É Ele que está agindo na sua vida? É Ele que está te usando? Mas a palavra continua. Nessa alegoria, Jesus é o pastor que cuida das suas ovelhas. E quem são essas ovelhas? Somos nós, eu e você. Ele guia, protege dos perigos e busca as que se perderam. É o que Jesus faz, queridos. Por isso que ele vai dizer que ele é o bom pastor. E aí você vai dizer assim, bom, se ele diz que é o bom pastor, é por quê? Porque existiam maus pastores. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho. O amor, o cuidado, a liderança. Os pastores israelitas, eles eram diferenciados dos pastores de outras nações. Para você ter uma ideia, quando Jesus ele diz o seguinte, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, o que significava era o seguinte, Jesus, não é, como sendo bom pastor, aliás, eu não vou botar Jesus agora nessa não. Quando os pastores estavam apacentando, os pastores israelitas, eles não iam atrás do rebanho, eles iam à frente. E conforme eles iam dizendo algumas palavras, as ovelhas ouviam a voz dele e o seguiam. Os pastores de outras nações, e é por isso que eu tenho uma certa implicância com essa história de desce o cajado, pastor. Isso não é coisa de Deus. Os pastores de outras nações, eles faziam o seguinte, eles usavam um cajado. E o cajado, não é que os pastores israelitas não tinham, mas aquela curva que ele tem, ele pegava a ovelha pelo pescoço e com cuidado, trazia ela para próximo do rebanho, não deixava ela se afastar. Os pastores de outras nações, eles usavam sim, o cajado para bater, para maltratar. A ovelha não era tratada com carinho, não tinha consideração, era pancada mesmo. Alguns, quando elas queriam parar, às vezes, para fazer suas necessidades, eles cutucavam elas de maneira que elas não parassem. Então Jesus diz o seguinte, olha, os pastores que vocês já viram por aí, mas eu sou o bom pastor. Vocês estão entendendo por que é importante essa linguagem figurada? Quando Jesus diz eu sou o bom pastor, é porque ele trata a cada um de nós, eu e você, de maneira diferente. Então a partir de hoje, cancela essa palavra, pastor desce o cajado, e o pastor hoje desceu o cajado. Não, cajado não foi feito para bater. Cajado foi feito para trazer para o caminho. Cajado foi feito para tirar do lugar que a ovelha estava se perdendo. Cajado foi feito para orientar, não foi feito para bater. E ainda tem outras coisas que você não faz ideia. O pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. Disse-lhe, diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão que sacia a fome espiritual e proporciona vida eterna. Beleza, Renato? Até aí novidade nenhuma. Então eu vou ler para você de novo. Ele é aquele que sacia a fome espiritual e proporciona vida eterna. Eu não sei como é que foi com você. Como hoje a gente está voltado para essa questão de testemunho, eu vou te contar o meu. Eu sou de uma família que a minha família sempre foi uma família de pessoas que não eram religiosas. Meu pai se declarava ateu. Ele não conseguia, pelo menos, crer em Deus como sendo uma pessoa. Ele cria em Deus como uma força, como algo assim. E a gente é muito influenciado pelas pessoas que são próximas a nós. Eu cresci com meu pai frequentando uma seita, não é? E eu fui aprendendo algumas coisas, mas com 14 anos de idade, quando eu comecei a ter, na minha época, com 14 anos de idade, a gente ainda era criança, eu brincava de carrinho ainda, tá, gente? Pode rir. Não tem problema não, eu brincava de carrinho, puxava carrinho ainda, com 14 anos de idade. Você imagina, bigode nascendo e eu puxando carrinho. Hoje a galera de 14 anos de idade, né, tá pensando em outras coisas, mas beleza. Começou ali a minha fome espiritual. Começou ali o meu desejo de encontrar Jesus. Começou ali o desejo de buscar a Deus. Eu entendia que não era somente aquela seita, que aquela seita era muito legal, era muito bacaninha, tinha uns assuntos legais, mas não era aquilo ali, eu queria mais daquilo ali. Eu tinha aquela fome. E eu vou dizer para você, essa fome só foi satisfeita em Jesus. Eu fui para o esoterismo, eu estudei espiritismo, eu estudei, nada contra ninguém, tá bom? Não estou falando mal de ninguém, eu só estou falando que eu procurei, o quanto que eu busquei, aonde eu tentei me alimentar. Mas eu só fui realmente satisfeito quando eu entreguei a Jesus.
Eu acredito que na sua vida aconteceu exatamente a mesma coisa. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já passaram por tantas coisas na vida, já andaram por tantos lugares, mas hoje encontraram saciedade em Jesus, porque Ele é o pão que dá a vida. Ele é o pão da vida. Isso é bom demais, gente. Quando se sentir fraco, lembre-se que o pão da vida está pronto para te fortalecer. Não pense que Jesus ele só está presente na hora que está tudo bem, né? Oh, aleluia, labacere, laiedamaya. Não, Jesus está pronto em todo momento. Naquele momento que a lágrima está rolando, naquele momento que a gente está triste, naquele momento que às vezes a gente fala assim, Senhor, não tenho força nem para orar. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Ele está te ouvindo, Ele está do teu lado. Ele está pronto a te alimentar, a te erguer. Lembra da passagem de Elias? Eu chamo essa passagem de a crise de Elias. Acho que é 2 Reis, capítulo 19, é 1 Reis 19, um dos dois. O Márcio é fera. Primeiro, obrigado. 1 Reis 19. Elias teve lá uma crise tremenda. E ele se deitou e falou assim, ó, vou esperar a morte. Olha só que ponto chegou Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E ele deitou lá e falou assim, olha, eu vou esperar a morte. Deus deixou ele dar uma descansada. Depois veio Deus e preparou para ele pão e água e colocou na cabeceira. E falou, Elias, come. E Elias foi e comeu, se alimentou daquele alimento que Deus havia proporcionado para ele. Imagine que era pão, a gente está falando do pão da vida, pão que fortalece. Elias comeu e voltou a dormir novamente. E então pela segunda vez, o Senhor veio e colocou isso já na cabeceira. Agora já não estava pertinho de Elias. Elias precisava se levantar para se alimentar. E Elias então se levantou e foi até a cabeceira e comeu naquele pão. E na força daquele pão, daquele alimento que Deus deu, ele andou 40 dias. Gente, 40 na Bíblia simboliza a vida, uma geração, um momento de vida, um espaço de vida, ou seja, o pão que é dado para cada um de nós, para nós nos alimentarmos, que é Jesus, nos sustenta por toda a nossa vida. Você não vai precisar procurar em outro lugar, você não vai precisar buscar em outro lugar, porque nós somos saciados pela presença de Deus em nós, pelo nosso Jesus. Ele nutre a alma, Ele oferece sustento para a jornada de fé dos seus filhos, a sua igreja amada. Jesus também é chamado de a videira verdadeira. Ele se apresenta assim. João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra nenhuma. Jesus se compara a uma videira e seus seguidores são os ramos. Nós, eu e você, estamos enxertados nele, estamos ligados nele. De maneira que eu não posso viver a vida cristã longe de Jesus. E é aí que hoje o inimigo ele tem enganado muitas pessoas. Você não precisa de uma igreja, você não precisa de um Deus, o que você precisa é crer numa força superior. Mentira do inferno. Nós precisamos estar ligados em Jesus, enxertados nele, sendo nutridos por ele. Não há outro caminho, daqui a pouco a gente vai ver, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro, é só ele. Jesus, ele é a videira, e a videira é a planta que produz uvas. Das uvas se extrai o quê? Azeite. Não ria não, hein? Não ria não. Quem sabe, quem entende, quem é bom entendedor, sabe a brincadeira que eu fiz agora. Se você não entendeu, deixa para lá. Nele produzimos o fruto do Espírito em nós. A fruta, ela produz o vinho. E o vinho, ele era o simbolismo da presença do Espírito Santo, da alegria que Deus dá a todo aquele que crê. Gente, que a gente possa viver enxertado na videira. E que essa uva que a gente vai produzir se transforme em vinho e alegria na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa ser canal de Deus, a fim de abençoar as pessoas que estão próximas a nós. A Bíblia também fala de Jesus como sendo a porta. João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta para a salvação.
Não há salvação se não passarmos por Jesus. Não tem como, não tem um caminho, não tem um atalho. Eu estava traçando outro dia desse algumas rotas para alguns lugares que eu quero conhecer, e eu coloco aquela opção, né? De não passar no pedágio, né? É impressionante como é que ele faz, né? Você vai passar, a pista está desse jeito, é para não passar no pedágio, ele te coloca para ir aqui, ali, sobe uma montanha, desce para sair aqui, pertinho do pedágio, ou seja, não vale a pena. Gente, não tem como fugir do pedágio. Não tem como a gente ter vida cristã, não tem como a gente encontrar a salvação se nós não encontrarmos Jesus. É por Ele. Lembra do que a gente sempre fala? Porque tudo é dele, por ele, para ele. É por ele. A salvação só é alcançada através de Jesus. Não existe uma outra porta. Não existe a porta dos fundos. Não existe uma porta especial. Não. A palavra de Deus também diz, e chama Jesus de a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular desse alicerce. O apóstolo Pedro também vai dizer: assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. O que acontece? A gente tem alguns conhecimentos, né? E esses conhecimentos, eles não vão interferir em nada, né? Mas esta igreja, quando ela foi construída, eu não sei o que houve, né? Nessa época eu tinha 9 anos de idade, ou sei lá, talvez mais novo um pouquinho. Essa igreja, atrás, ela é mais larga e nos fundos ela é mais estreita. Ela foi feita fora de esquadro. Faltou a pedra angular. O que é a pedra angular, pastor? Pedra angular é uma pedra que vai fazer a esquina, que vai dar o diâmetro, esqueci agora. Eu esqueci agora como é que é o nome. O que acontece é o seguinte: ela serve para poder desenhar a parede, para que não aconteça exatamente isso. Lá atrás fique mais largo e aqui fique mais estreito. Então a pedra angular é aquela que é a primeira pedra que coloca, e os construtores, talvez naquela época, hoje talvez não exista mais isso, os métodos hoje são eletrônicos, né, são bem mais modernos, mas ela é que determinava o ângulo correto, o ângulo certo daquela construção, a fim de que aquela construção não ficasse torta. Jesus, ela é a pedra angular de todas as coisas. Ela é colocada, essa pedra angular ela é colocada na fundação de um edifício, geralmente na esquina, unindo duas paredes e estabelecendo o alinhamento e a base para toda a construção. Simbolicamente, ela representa o fundamento, a base ou o ponto de partida para algo maior, como uma ideia, um projeto, uma crença. Ele, Jesus, é a pedra angular sobre a qual a igreja é construída. E agora não é a igreja Nova Vida de Bangu, é você, sou eu. O fundamento essencial e insubstituível. Algumas pessoas ainda pensam que foi o apóstolo Pedro, que foi o pai da igreja. Não, não foi. Quando você estuda teologia, você vai estudar patrística, que vai falar dos pais da igreja, que como se eles fossem a base. Não, não são. A base da igreja é Jesus. Ele foi a pedra angular, ele foi a pedra principal, foi ele que deu o formato. Foi ele que disse: a minha igreja, e ele vai dizer isso para Pedro: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja dele foi edificada exatamente nessa pedra angular. Ele, Jesus, é a pedra angular sobre a qual a igreja é construída. Ele é o fundamento essencial e insubstituível. A gente tem visto muitas coisas a respeito de igreja, não é? A gente tem ouvido muitas coisas a respeito de igreja. Muitas coisas que estão envergonhando o nome de Jesus. Mas entenda uma coisa: Jesus, Ele é aquele que continua santo, Ele é aquele que edificou, Ele é aquele que continua cuidando da sua igreja. A sua igreja continua sendo santa. O inimigo ele vai tentar enganar de todas as maneiras, dizendo: a igreja é coisa de homem. Não, não é de homem. Igreja é de Deus. O Cordeiro de Deus. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Apocalipse,
capítulo 5, versículo 12, vai dizer o seguinte: eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa alegoria se refere a Jesus como o Cordeiro perfeito para o sacrifício de toda a humanidade. No Antigo Testamento, era necessário que de tempos em tempos se levasse um cordeiro até diante do sacerdote a fim de ser sacrificado. Para quê? Para que os pecados fossem encobertos. Mas Jesus, ele é chamado o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que o próprio Deus providenciou. Para quê? Para que toda a humanidade pudesse ser perdoada. Gente, não existe comparação. Ele tirou o pecado do mundo através da sua morte e ressurreição. Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então, um dos anciãos consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Essa imagem, queridos, do leão, ela é forte para nós, né? Alguns cristãos usam uma camisa, né, com uma foto do leão. Minha esposa mesmo tem uma, né, tem lá um leãozão grandão. Porque o leão, ele tem um simbolismo muito forte de poder, de autoridade. Até pouco tempo, eu não sei se ainda é, se ele perdeu esse posto, mas até pouco tempo o leão era considerado o rei da selva. Ou seja, não existia animal que se comparasse a ele. Israel, nessa última operação que ela fez contra o Irã, ela chamou essa operação de leão em ascensão. Por quê, gente? Porque Israel ainda crê no Antigo Testamento. Eles leem isso, eles veem isso, eles veem o Jesus, eles veem Deus como o leão da tribo de Judá, aquele que tem poder. O leão da tribo de Judá é uma figura poderosa que combina majestade, combina a força do leão com a linhagem real de Judá, simbolizando Jesus como o Messias, o rei vitorioso, o salvador da humanidade. Contrastando com a imagem do cordeiro, o leão simboliza a realeza, o poder, a autoridade de Jesus como conquistador e governante divino. A gente entende que Jesus, ele é tão grandioso, e é por isso que às vezes para a gente é tão difícil de compreender, de que Jesus, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, o poderoso, aquele que tem autoridade, ao mesmo tempo ele é o cordeiro, aquele que é manso, aquele que obedece, aquele que se deixa ser conduzido pelo pastor. Ou seja, Jesus, ele é tudo, queridos. Ele se apresenta da maneira como ele quer. A palavra diz também que Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar sobre isso. É uma linguagem poética muito bonita. Na revista Almeida, na versão Almeida e atualizada, em Cantares de Salomão diz o seguinte: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Na King James atualizada, que é a que a gente usa aqui na igreja, sou apenas uma flor dos campos de Saron. Saron, uma tulipa dos vales. Eu vou ser sincero para você, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Rosa de Saron e lírio dos vales. Para mim eram duas plantas. Mas, gente, nada na Bíblia foi escrito por acaso. Isso aqui tem um significado profundo. E eu quero rapidamente falar com você. A rosa de Saron, ela não florescia em Israel, mas sim na região da Palestina. E mesmo assim, apesar de ser uma região árida, no tempo certo, essa flor, ela florescia. E ela era muito bonita, ela era desejada. De um lugar improvável surgia uma flor. Da mesma maneira que de uma cidade improvável, Nazaré, alguém chega a fazer essa pergunta, né? Pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Surge o Messias. Lírio dos vales é uma planta nativa de regiões frias. Gente, Israel não é tão frio assim na grande maioria do tempo, nem na Palestina. E temperadas no hemisfério norte, especialmente na Europa e na Ásia. É famosa por suas pequenas flores brancas em formas de sino. Toda vez que você ver a palavra sino na Bíblia, lembre-se de sinais, curas, milagres, maravilhas, que exalam o perfume. Perfume fala de presença. Já viu quando você sente aquele cheiro e fala assim: fulano chegou. E fulana está por aí, olha, eu estou sentindo o cheiro do perfume dela. Fala da presença, doce e marcante, sendo associado à pureza, à felicidade, ao retorno da felicidade. Esse é o nosso Jesus. Embora sejam metáforas para a beleza e a pureza de Jesus, elas representam sua perfeição e beleza espiritual que floresce mesmo em lugares difíceis.
A Bíblia fala de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo vai fazer essa afirmação a respeito dele. João 14,6, assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais do que apenas conceitos, Jesus é, alegoricamente, o próprio caminho que leva a Deus. Ele é o caminho, ele não é um caminho. Você já ouviu isso várias vezes, mas é bom a gente repetir isso e lembrar que o nosso Jesus, ele é aquele que é o caminho, não há outro caminho. Você conhece aquela frase que dizem: todos os caminhos levam a Deus? Mentira! Somente Jesus leva até a Deus. Não existe essa de todos os caminhos. A verdade, que verdade é essa, pastor? A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que muda concepções, a verdade que transforma vidas, a verdade que salva. E ele diz: eu sou a vida verdadeira, a vida abundante, a vida eterna, a vida que nós temos com Deus, a vida que nos foi prometida. A Bíblia também fala de Jesus como sendo a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar esse testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Está aqui uma outra coisa que eu sempre meditei, mas nunca parei para pensar de verdade sobre isso. Esse versículo é uma autodeclaração de Jesus, solidificando sua identidade como a resplandecente estrela da manhã, um símbolo de esperança, luz e promessa do seu retorno triunfante. Quando a gente vê o arco-íris, imediatamente, quem é crente de verdade vai lembrar de que Deus falou o seguinte: olha, esse aqui será o sinal da minha aliança. Toda vez que a gente vê a estrela da manhã, você sabe o que é a estrela da manhã? Não é o sol, é a última estrela que se apaga. À noite o céu está todo estrelado. Talvez aqui na cidade a gente não veja, mas naqueles tempos onde não existia iluminação pública, quando as pessoas olhavam para a constelação, para o céu, elas viam muitas estrelas, e conforme o sol vai nascendo, as estrelas vão se apagando. E a estrela da manhã é aquela última que se apaga. Ela é a lembrança de que Jesus prometeu voltar. Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que está ali sendo o sinal. Ele é aquele que mostra que o dia está raiando, que o tempo está chegando, de que Ele está voltando, de que a sua igreja será amparada por Ele novamente, que Ele vai nos levar a viver com Ele mais uma vez. Esse é o nosso Jesus. Esse versículo é uma autodeclaração de Jesus, solidificando a sua identidade como sendo resplandecente, um versículo de esperança, de luz, de promessa do seu retorno triunfante. Eu tenho falado constantemente isso, queridos, eu não sei, no meu coração isso está queimando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Talvez eu vá antes de Jesus voltar, eu não sei, mas os sinais são claros: Jesus está voltando. A Bíblia fala de Jesus como sendo o Senhor dos senhores. Olha que coisa bela. Apocalipse, mais uma vez, e é por isso que eu falei, você precisa perder medo de ler Apocalipse. Apocalipse 19:16 diz o seguinte: em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse título é fundamental para a compreensão da majestade e do domínio de Jesus. Jesus não vai ser, Jesus é. Ele é o Senhor dos senhores. Quem são os senhores? Eu e você. A autoridade que Ele constituiu a sua igreja. No meu nome vocês vão expelir demônios. No meu nome vocês curarão as pessoas. No meu nome vocês pregarão e as pessoas serão salvas. Ele é o Senhor dos senhores. Nenhum demônio, nenhuma seta do inferno, nada do diabo pode contra a sua vida, porque você é Senhor nesta terra, pela autoridade que Ele concedeu a você. Aleluia! Ao nome dEle, honra e glória.
A expressão Senhor dos Senhores é título que exalta a soberania e a autoridade suprema de Jesus Cristo sobre toda e qualquer autoridade, em qualquer lugar do universo. Nada pode se comparar a Ele. Por isso que a gente estava cantando essa canção tão linda aqui, né? Jesus é o centro de tudo que há. Ele indica que Jesus está acima de todas as outras autoridades, sejam elas terrenas, sejam elas espirituais, sejam poderes, sejam principados, potestades, sejam anjos. Ele está acima de tudo isso. Ele é o Senhor dos senhores. A Ele toda a autoridade, glória, honra a cada dia. Não há nada difícil para Jesus. Não há nada difícil. A Bíblia diz que após ter morrido na cruz do Calvário e ter ressuscitado, Ele foi assunto aos céus e se assentou à direita do Pai e reina eternamente. E um dia nós vamos encontrar face a face com Ele e toda a autoridade dEle vai estar tão clara para nós, assim como é clara a visão que a gente tem desse mundo hoje. Aleluia! E concluindo, meus queridos, esses atributos alegóricos enriquecem a compreensão de quem Jesus é e o que Ele representa para a fé cristã, oferecendo camadas de significado além do literal. Como eu disse no princípio, esse tipo de linguagem facilita a nossa compreensão, o nosso entendimento a respeito do nosso Senhor, a respeito das coisas espirituais, a respeito das coisas que às vezes a gente ainda não consegue compreender. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Ele: Senhor, ensina-nos essas coisas. Jesus falou: eu não posso falar para vocês agora, porque se eu falar para vocês agora, vocês não vão entender. Hoje, o Espírito Santo no meio da igreja revela a verdade do Senhor. Muitas coisas que os apóstolos não compreenderam, que os discípulos de 2025 anos atrás não compreenderam, nós hoje estamos compreendendo. Porque o Espírito da revelação, o Espírito Santo, tem falado ao coração da igreja. E hoje a gente pode ter uma outra visão a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso querido Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Ele? Honra e glória seja dada a Jesus. Aleluia! Querido Pai poderoso, nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, é linda. A Tua palavra, Senhor, enche o nosso coração de alegria. Compartilhar a Tua palavra, Senhor, nos dá um regozijo tremendo, uma renovação. Deus, ouvir a Tua voz, ó Pai, é tão bom. Senhor, que os meus irmãos, ó Pai, possam também estar sendo despertados a cada dia, a, ó Deus, olhar para Ti, a olhar para a grandeza, para a beleza, para a majestade, para a soberania de um Deus que resolveu nos amar, que decidiu amar a toda a humanidade, que enviou Jesus, aquele que foi representado de diversas formas, para que nós pudéssemos compreender a grandiosidade, a santidade e o amor do nosso Deus por todos nós. Seja exaltado, Senhor, nessa noite. Seja exaltado através da vida dos meus irmãos, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor se revele a cada um, hoje e sempre. Que eles possam, Senhor, ao desfolhar as páginas da sua Bíblia, ou mesmo, Senhor, no seu aplicativo, e ter contato com a Tua palavra, que possa tudo ser esclarecido, que o Teu Espírito revele, que as verdades, Senhor, outrora escondidas até o tempo oportuno, possam hoje ser reveladas a toda a Tua igreja, de maneira que possamos todos crescer de maneira saudável e eficaz diante de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor continue abençoando a cada um e enchendo com a Tua presença. É nossa oração nessa noite. Saímos daqui abençoados em nome de Jesus, e que todos possam dizer amém. Deus abençoe a sua vida.